Paulo Henrique, após a avaliação da Direção Nacional da FASUBRA sobre o movimento grevista, o que deverá ser apresentado à categoria para a condição da luta? Olha, nós com esta avaliação, que é uma avaliação preliminar, dado que a avaliação no geral da greve, todo o processo, será feita numa plenária, né, da federação, porque nós temos aí a participação de toda a categoria neste processo e, portanto, a categoria no seu todo, através de seus representantes, estará fazendo, melhor dizendo, uma avaliação no geral. A federação, nas discussões iniciais, tem o entendimento de que nós devemos, então, retomar a pauta original, né, das negociações, agregando a esta pauta, né, o que nós tivemos de novidade no momento. Como, por exemplo, com o fato da gente não ter ainda a perspectiva de reajuste em 2012, todos os dados apontam que nesse ano de 2012 quase que impossível ter um reajuste, mas nós não vamos desistir, estamos tentando ainda nesse processo. Então, para além da pauta original, nós temos aí a recuperação da tabela salarial. Isso deverá incluir toda a perda que nós tivemos inflacionária, né, a partir de 2008 até 2012, no caso da gente ter uma agenda apenas para repercussão financeira em 2013. Nós identificamos que no processo negocial que houve com as outras entidades, em que pese não terem atingido o objetivo que queriam, mas algo significativo aconteceu, que foi o piso salarial do PGPE, que era igual ao nosso piso salarial, foi para 1.540. Então, continua hoje a FASUBRA com um piso salarial de 1.034 tão somente. Então, de imediato, identificamos que uma bandeira que atinge toda a categoria é justamente aumento no piso salarial para que a gente lá. Para isso, estamos articulando com a bancada de parlamentares que trabalharam com a gente em todo o período da greve, buscando abrir um processo de negociação para que esses parlamentares, assumindo compromisso, né, que já teve conosco, venham a intensificar, junto ao Ministério do Planejamento, a necessidade de atender o pleito da FASUBRA. Nesta perspectiva também, nós, como ministro da Educação, já havia anunciado à época da greve, de que saindo do processo teria aí a abertura de uma negociação com a FASUBRA para avaliar o nosso pleito. Estamos também articulando para o dia 18 uma reunião com o ministro da Educação, o ministro Fernando Haddad, porque no próprio dia 18, mais ao final da tarde, teremos também uma reunião com o planejamento. Somos uma categoria vinculada ao Ministério da Educação, portanto, o nosso entendimento é de que deve ter um trabalho articulado a nível de governo, do Ministério da Educação e do Ministério do Planejamento, dado que o Ministério do Planejamento, pela própria legislação, é que define, né, toda a política de pessoal no serviço público. E ainda há alguma possibilidade, por menor que seja, da FASUBRA conseguir algum orçamento para reajuste em 2012? Olha, o orçamento de 2012, a própria legislação já determina, né, que qualquer alteração na remuneração de servidores, nos seus benefícios, deveria ser apresentado através de projeto de lei até o dia 31 de agosto de 2011. Portanto, aos olhos da lei, nós ficamos fora porque continuamos a nossa greve e não participamos de nenhum processo negocial. No entanto, há de se considerar de que o projeto de lei, que é o PL 2203, que estabelece o resultado das negociações e, portanto, comporta dentro de si todos os aumentos auferidos nas mesas de negociação com planejamento e as entidades sindicais, não foi votado e o governo, então, se quiser a gente convencer, ele poderia mandar uma mensagem ao Congresso Nacional autorizando incluir nesse PL alguma verba para reposição de salários na nossa categoria. Isso, evidentemente, é uma tarefa muito difícil para nós, dado que o próprio governo alega que ofereceu o espaço para discutir isso e a FASUBRA negou, e nós estamos contra-argumentando de que é necessário o governo reconhecer de que a nossa categoria tem o menor piso e não cabe hoje, num projeto de expansão da educação, termos o menor salário dentre os servidores públicos. Isso é uma discussão que nós estamos fazendo, inclusive junto aos parlamentares,
O próprio ministro da Educação reconhece de que tem uma dificuldade de ter profissionais dentro das universidades em função dos baixos salários, e isso está comprometendo o processo de expansão das universidades. Então a gente acredita que com a intervenção agora, mais uma vez, da Central Única dos Trabalhadores, que também já procurou o Ministério do Planejamento, procurou a Casa Civil para sensibilizar o governo da necessidade de ter uma recuperação salarial da categoria, imaginamos que se conseguirmos convencer a Casa Civil, Ministério do Planejamento, ainda teríamos, apesar de ser uma chance muito remota, de termos alguma coisa ainda em 2012. Sabemos da dificuldade em função da crise e o governo optou para o enfrentamento nessa crise, reduzir os seus gastos com algumas áreas para manter os investimentos que ele está fazendo hoje nas áreas sociais, principalmente no PAC e no Minha Casa Minha Vida, que são ações que têm apelo social muito grande, e isso, nesta conjuntura, dificulta para a gente. Tivemos também algumas falas, e é importante colocar isso, de proposições de que parlamentares poderiam aumentar o nosso salário, porém, vale lembrar, nenhum parlamentar pode aumentar salário de servidores. Isso é prerrogativa, segundo a Constituição Federal, exclusiva do Presidente da República. Por isso, na nossa tratativa, estamos colocando mais uma vez todos os nossos esforços para sensibilizar o governo, porque somente a presidenta Dilma pode autorizar algum reajuste para nós. Então, a possibilidade é remota porque o tempo é curto. Já estamos agora no mês de outubro, o processo de uma agenda gasta um tempinho ainda e o projeto de lei que estabelece o novo orçamento do ano que vem será votado já no início de dezembro. Paulo Henrique, outra bandeira que a Fazubra tem se dedicado é contra a criação da EBSERV. Fale um pouco para a gente dos principais prejuízos para os trabalhadores das fundações com a criação dessa empresa. A EBSERV, nós conseguimos derrotá-la enquanto medida provisória. O governo, no entanto, ele traz mais uma vez a versão em projeto de lei no Congresso Nacional. A população precisa ter um entendimento do que significa isso. Hoje nós temos os hospitais universitários que dão suporte ao SUS, Sistema Único de Saúde, e aqui na nossa região, todo mundo sabe que por mais que as prefeituras façam a propaganda de saúde, o que resume esses programas são contratação de motorista, compra de ambulância para despejar no hospital de clínicas. Esse hospital está superlotado. Por isso, com a demanda tão grande, é insuficiente a estrutura que nós temos. O governo, para solucionar este problema, ele vem com uma alternativa que para nós não resolve. Porque a questão não está em termos aí uma gestão da universidade, porque o que nós já identificamos e o próprio governo já reconheceu, era a falta de financiamento e de reestruturação dos hospitais. A falta de contratação de pessoal. Tanto é verdade esse reconhecimento que o governo lançou um programa chamado REUF, que era um projeto de reestruturação dos hospitais. Então, o governo federal já gastou milhões reequipando os hospitais. Falta, então, o governo contratar pessoal. O governo, então, se dispõe a contratar pessoal, no entanto, ele quer contratar pessoal através de uma empresa estatal. O impacto imediato aqui na universidade é de que os alunos dos cursos da área de saúde e outros cursos que atuam no hospital, a partir desse momento em que o hospital passa a ser gerido por uma empresa, ou seja, por uma estatal, não é mais administrado pela universidade, ao hospital que antes se adequava aos cursos e à vontade da universidade e às suas necessidades, agora invertemos o papel. Os cursos e os alunos vão depender da vontade do administrador do hospital, que não será mais da universidade. Então esse já é o impacto. Seria como se a universidade não tivesse hospital, ela faz o seu curso de medicina e os alunos vão ter que fazer um convênio lá com um hospital particular aí na rede privada, na cidade de Uberlândia. Então já é um prejuízo. Isso tem um prejuízo a longo prazo, porque nós vamos ter uma formação agora dos alunos que não será mais voltada para a saúde pública e será uma formação não tão intensiva como hoje a gente tem no hospital, porque essa formação tem um custo muito grande.
Então, na hora de verificar que vai ter uma despesa muito grande com o aluno dentro do hospital, porque ele está ficando um longo período ali dentro, eles vão, para economizar, reduzir o período, reduzir os custos, e então nós vamos ter um curso mais enfraquecido, portanto um profissional menos qualificado. A outra questão que a gente prova para o governo, que não é a solução, essa empresa, é que ele estará contratando trabalhadores a serem pagos pelo governo, pelo Ministério da Educação, para trabalhar nessa empresa. Olha, se o próprio governo está contratando pessoal para ele pagar, por que ele não paga os trabalhadores da universidade? Então essa é uma questão que a gente tem debatido, porque na realidade ele está desvinculando o hospital da Universidade Federal de Uberlândia, assim como o hospital das outras universidades, e é por isso que a gente tem a todo momento colocado para a população que se tivesse contratado pessoal aqui na universidade, a gente teria condições de acabar, primeiro, com a precarização do trabalho, porque hoje se está funcionando o hospital, é porque temos os trabalhadores da FAEP, que são trabalhadores que ganham menos da metade do salário dos trabalhadores da universidade. E lembrem do que eu disse, o salário da universidade está arrochado já há muito tempo, para vocês verem que condições de miséria. Então nós não concordamos que continuem com a precarização do trabalho, porque a empresa da EBSER que o governo está colocando não vai mudar muita coisa nesse quadro. Paulo Henrique, a respeito das terceirizações nas universidades, como a FASUBRA tem visto esse problema que a maioria das universidades vem enfrentando? A terceirização é mais um processo que a FASUBRA vem condenando, protestando e buscando alternativas. Por quê? O processo de terceirização na universidade tem que ser olhado por dois aspectos. O primeiro, ele é um processo de entrega da universidade para as empresas privadas, que são transitórias, porque há um processo de rotatividade muito grande e uma situação em que não há um vínculo com a instituição, portanto, estas empresas não têm compromisso com a função da universidade, que é a educação, ensino, pesquisa, extensão. Então esse é um aspecto que prejudica todo um processo de educação pública e de gestão pública. O outro aspecto é o lado humano, onde nós temos empresas que, nesta rotatividade, precarizam o trabalho, né, os trabalhadores que vêm para dentro da universidade não conseguem trabalhar nas mesmas condições que os servidores da universidade, porque não pode a universidade interferir naquela relação de trabalho, em parte porque ela tem uma obrigação legal de garantir todas as condições, e o outro lado é o vício e o domínio que estas empresas têm sobre as instituições. O vício e esse domínio é o que tem levado as universidades a ficar à mercê dessas administrações, sem ter uma atitude mais correta no que trata dos servidores. Por exemplo, a legislação determina que uma empresa, para prestar serviço na Universidade Federal de Uberlândia, ela tem que preencher alguns requisitos. E o governo Lula estabeleceu esses requisitos para proteger o trabalhador, quais sejam a empresa, ela tem que estar em dia com a sua folha de pagamento, com os benefícios e com as suas obrigações sociais, fundo de garantia e todos os direitos dos trabalhadores, senão não pode concorrer. O outro lado, que aí entra a possibilidade da universidade proteger esses trabalhadores, e não tem feito, é de que a empresa, mesmo prestando o serviço, a lei só autoriza a pagar por esse serviço se a universidade continuar cumprindo com suas obrigações patronais. Então, as empresas que hoje estão trabalhando na universidade, mas não pagam em dia os salários, porque ela recebe em dia, ela tem que ter retido na universidade o pagamento da outra etapa. E ela só pode receber da universidade se ela tiver em dia com fundo de garantia, com todas as suas obrigações. No entanto, a gente tem identificado que isso não tem acontecido, porque há uma conivência com todo esse sistema que frauda a gestão pública. E é isso também que a FASUBRA tem denunciado junto ao Ministério Público. Os nossos sindicatos têm apresentado denúncia, denunciando reitores, denunciando pró-reitores, denunciando fiscais e denunciando as empresas que utilizam o espaço público para ganhar nas costas dos trabalhadores.
trabalhadores e não cumprem as suas obrigações que estão recebendo para isso. Um dos questionamentos feitos pelos delegados do 19º Consintete a respeito desse assunto é por que o governo utiliza a grana para contratar uma terceirizada ao invés de continuar fazendo o trabalho que deveria ser dela. Esta é uma questão de política de governo que foi instalada já na década de 90 com Fernando Henrique Cardoso, né, com extinção de cargos e que no governo Lula não conseguiu ser rompida e permanece ainda no governo Dilma. Então esse é um dos motivos do nosso questionamento, porque hoje por exemplo, um vigilante na universidade, ele entraria ganhando R$ 1.300. E o vigilante da terceirizada, ele ganha 800. Então a população vai dizer o quê? O governo gastaria mais com o vigilante da universidade do que com o da empresa. Esse é o engano, porque o vigilante da empresa terceirizada, ele ganha 800. Mas a empresa, para colocá-lo aqui dentro da universidade, cobra R$ 2.500. Então o governo gasta R$ 2.500 para pagar uma mão de obra de 800. Então, neste processo, a apropriação do dinheiro não foi pelo vigilante, mas pela empresa. E este processo se repete com todas as outras empresas de construção, de conservação, qualquer serviço terceirizado, inclusive no serviço de transporte e vigilância.